Está começando agora o Jornal das 11, com reportagem de Maria Paula Feixas e apresentação de Célia Renó. Notícia com precisão. No ar, Jornal das 11. Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 6 de março. O Jornal das 11 está começando agora, com patrocínio do Instituto Educacional Livre Ofício e apoio da loja Nova Estação. Muito obrigada pela audiência, pela receptividade que o nosso programa está tendo. A gente está sentindo isso a cada dia, que o programa, os assuntos que a gente tem trazido aqui são importantes e estão sendo acompanhados com muita atenção pela população. Na técnica do Jornal das 11, colega Valdinei de Souza, na reportagem Maria Paula Feixas. Hoje é dia de manifestação popular. Quem não concordou com o aumento do número de vereadores na Câmara Municipal vai para a rua hoje, às 6h30 da tarde, protestar. Já amanhã, a pauta é o uso das sacolinhas plásticas no comércio da cidade. Tem audiência pública sobre esse tema. Esses dois assuntos estão diretamente ligados ao presidente da Câmara, vereador Robson Vaz, que é o nosso convidado de estúdio hoje. Nós teremos meia hora de entrevista com o vereador, talvez até um pouquinho menos. Eu aviso ao Valdinei de Souza que eu não vou fazer intervalo nesse primeiro bloco para dar tempo de conversar direito com o vereador Robson Vaz. Além disso, eu peço a compreensão do ouvinte para passar a sua pergunta para Maria Paula pelo telefone 3623-1333. Nós não vamos colocar o ouvinte no ar nesse primeiro bloco de meia hora por questão de tempo. O vereador Robson tem um compromisso, precisa sair do estúdio às 11h25. Também vamos conversar hoje sobre a eleição para a Associação de Moradores do bairro Santo Antônio. Convido, então, os vizinhos aqui da Rádio Itajubá, moradores do Santo Antônio, a participarem do programa. Vamos falar sobre os problemas e as qualidades do bairro. E o senhor José Maria Monteiro, um cidadão atuante, amante do carnaval, muito conhecido pela cidade, portador de deficiência visual há 40 anos, também veio participar do programa hoje no estúdio. Ele é um ouvinte assíduo meu, faz tempo, tem opiniões importantes a dar, e o programa quer ampliar o espaço do ouvinte, trazendo-o aqui. Com o tempo, eu vou convidando a todos os que têm participado pelo telefone para uma vinda pessoalmente ao estúdio da Rádio Itajubá, como está fazendo hoje o seu Zé Maria. Bom dia, seu Zé Maria, tudo bem? Bom dia, Celinha, bom dia, ouvintes da Rádio Itajubá, a direção da rádio, Valdinei, na técnica, Maria Paula na reportagem. Bom dia aqui ao nosso nobre vereador e presidente da Câmara, Robson Vaz. É um prazer tê-lo aqui, viu, seu Zé Maria? O prazer é todo meu, Celinha. Eu sempre acompanho as inserções do senhor nos outros programas de rádio da cidade, o senhor sempre opinando sobre os nossos problemas, né? E sobre as soluções que o senhor acha, que o senhor até sugere para os problemas da nossa cidade. Então é um prazer tê-lo aqui como um cidadão participante, atuante. Está chegando para nos ajudar também a atender os telefonemas o Jefferson Soares, contribuindo com o programa voluntariamente. Vereador Robson Vaz de Lima, um bom dia também, obrigada pela presença. Bom dia, Célia, bom dia aos amigos e ouvintes da Rádio Itajubá, bom dia, Zé Maria, meu grande amigo também aqui, é um prazer enorme estar com vocês aqui, Celinha, e estou enrolando uma semana quase para a entrevista, desculpa aí nós não ter batido, mas sempre que precisar estarei à disposição aqui para você, para todos os ouvintes da Rádio Itajubá, para a gente bater um papo bacana aqui. Tá certo. Bem, vereador Robson Vaz de Lima, como eu disse no início, eu vou passar esse primeiro bloco conversando com o senhor, e eu queria já começar falando, aliás, você está só envolvido em assunto polêmico, né? Sempre, pelo amor de Sério? Deus. O projeto que amplia o número de vereadores para 17 foi aprovado em segundo turno, né? Passa a valer, se nada mudar daqui para frente, para as próximas eleições, aí 2016, né? 2016, já teremos exatamente. 17 vagas na Câmara. Isso. Mas tem uma coisa que me intriga. Por que ele foi votado assim tão rapidamente, Robson, Célia, em sessão extraordinária, 4 anos antes dele entrar em vigência? Na verdade, deixa eu te corrigir em duas coisas de cara já. Então, não foi bala. tão rapidamente e também não foi assim a toque de caixa. O trâmite, vários projetos, e eu quero deixar bem claro por isso, obrigado por falar um assunto tão importante de imediato, porque geralmente os ouvintes escutam apenas os primeiros 10 minutos de entrevista, depois ele cansa e muda de rádio. É natural isso. É nada, aqui não, o ouvinte aqui fica não, até né? no fim. Não, mas é natural, a pessoa prende mais no começo da entrevista. Então vamos lá. Todos os processos legislativos têm um trâmite legal. Sim. Tem que ser 4 reuniões para aprovar um projeto.
A primeira para entrar o projeto oficialmente na Câmara, a segunda para leitura de parecer, que daí entrou, vai para parecer jurídico. Tá? Depois que termina o parecer jurídico, entra novamente na segunda vez em pauta para leitura de parecer jurídico, depois a terceira vez para a votação do primeiro turno e depois novamente para a votação do segundo turno. São no mínimo 4 reuniões. Tá? Se fossem 4 sessões ordinárias, em um mês esse projeto estaria dado. Foi mais de um mês, na verdade. Porque a extraordinária não foi para adiantar. A extraordinária, na verdade, foram 10 dias depois que se votou o primeiro turno. Mas por que foi necessário fazer essa coisa? Eu vou explicar. Já que a gente já está falando de uma coisa que vai acontecer daqui 4 anos, exatamente Robson. isso. Como que funciona? Vários projetos, se nós quiséssemos, por exemplo, fazer isso, não houve votação secreta, como algumas pessoas se informaram erroneamente, até maldosamente na mídia, tá? Não houve nenhuma votação secreta, sigilosa, não aconteceu isso. O que aconteceu? O projeto entrou, tramitação, uma semana depois leu o parecer, depois de uma semana que votou o primeiro turno, só aí já foram praticamente 3 semanas, tá? Então não foi nada do dia para a noite. E a votação, e ao mesmo tempo, iríamos votar alterações urgentíssimas de PPA, LDO e LOA. Inclusive foram votadas em primeiro turno. E elas votariam em segundo turno na quinta-feira. Não houve adiantamento de reunião e nem assim marcou do dia para a noite. Uma extraordinária para ser votada, inclusive, quero deixar bem claro, a extraordinária é gratuita, não se paga extraordinária, para o ouvinte entender. Eu já esclareci isso aqui, porque havia essa dúvida, realmente. Não se paga desde a emenda constitucional número 50 de 2006. Certo. Então, a votação teve votação no primeiro turno, normal, tá? Se nós quiséssemos fazer alguma coisa às pressas, eu poderia marcar a extraordinária para entrar o projeto, ler o parecer e votar o primeiro turno, tudo no mesmo dia. Isso é legal, permitido pelo regulamento. E nós não fizemos isso. Mas mesmo assim, Robson... O que acontece? Aliás, isso é normal. Por exemplo, dificilmente tem um projeto de subvenção que não fazemos em extraordinárias e adiantamos o processo por causa da urgência do assunto. Nesse caso, nós não adiantamos nada. Tá? Iria ser votado. Mas ele podia ser votado e discutido, por exemplo, em 2014, 2015, até 2016, não podia? Não. Por que não? Tem que ser no mínimo 1 ano antes do período eleitoral. Não, mas então, período eleitoral da eleição municipal, não é? Municipal. Daí, que é só em 2016. 2016, então teria que ser no mínimo no máximo 2014. Eu estou falando aqui sem fazer cálculo de calendário, viu, gente? Mas, vereador Robson, me desculpe interromper. No ano passado, no fim, antes da eleição, houve um projeto... No ano passado, não. O ano passado foi a eleição para prefeito e vereador, não foi? Foi. Então, nas vésperas da eleição, isso também não estava em pauta? Não estava em discussão o aumento para 15 vereadores? Eu não lembro. Em ano eleitoral, em véspera de eleição. Eu não lembro para te falar, Célia. Eu sei que foi discutido, sim, na gestão passada. Sim, inclusive foi isso que se questionou, né? Estava sendo discutido por uma eleição que já estava próxima, que era dos 15 vereadores. Mas, independente do assunto, qualquer momento que a gente fosse colocar em discussão, seria polêmico. Sim, mas tendo mais tempo para que a população compreenda Célia, a necessidade já estamos ou não... discutindo isso há 3 a 4 anos. Quer mais tempo do que isso? Como assim já estão discutindo isso? Onde que isso está sendo discutido, na Câmara. A Câmara Municipal... Sim, mas com a população, eu digo, para que... Foi feita audiência pública... Tá? Sobre o aumento do número de vereadores. Inclusive na Nessa audiência do ano passado, pública, então? Exatamente. Inclusive na audiência pública, segundo o vereador Joel, a maioria das pessoas que na audiência pública foram favoráveis ao aumento de vereadores. Tá? Quem pode explicar melhor o vereador Joel, porque é ele que organizou a audiência pública. Então o senhor lembra que aconteceu isso antes da eleição passada? Não lembro a data. Tá? Vou ser sincero para você, não lembro a data. Seu Zé Maria? O senhor lembra a data? Porque foi o Joel que fez a audiência pública, entendeu? Especificamente eu não lembro, mas que foi ano passado, foi... Que era ano eleitoral, né? Inclusive, o vereador Robson, o senhor e o Joel votou contra. Pois eu queria também aproveitar e perguntar isso. Não, só desculpa a correção, eu sempre fui favorável ao vereadores. Ao aumento do número de vereadores. O Joel votou contrário, tá? O Joel votou contrário, eu não. Na verdade, eu nem votei. Desculpa a correção. Porque na época, o presidente era o Santi.
E o Santi, ele é favorável ao aumento de vereadores. Ele abriu mão de presidir a reunião da Câmara de Aumento de Vereadores. Ele passou para o vice-presidente. O vice-presidente também queria votar. Passou para o primeiro secretário. O primeiro secretário também queria votar o aumento de vereadores. Passou para o segundo secretário. Passou para o tesoureiro. Todo mundo queria votar. Daí foi por ordem de idade. Foi para o mais velho. O mais velho também queria votar. E eu, como eu sou mais novo, eu sou o último. Todos os outros 9 vereadores, nenhum quis assumir a presidência da Câmara. Todos queriam votar. Daí, como era o último, sou mais novo, caiu a presidência ficou para mim. Para você, e eu votei. Eu não votei porque eu presidi a votação do nome de vereadores sem ser presidente da Câmara na gestão passada. Então, o senhor não lembra em que momento, em que ano que foi? Eu não lembro em que mês que foi? 23 de maio. Aí, período eleitoral, tá. Já ano eleitoral, né? Perfeito. A discussão já estava desde 2010. Isso que eu quero deixar bem claro. Não é. Você, mas por que não discutir devagar? Desde 2010 estamos discutindo isso. Já fazem 3 anos que estamos discutindo isso. Tá? Eu não votei na eleição passada, né? Na eleição passada. O presidente é o Santi, ele votou favorável e abriu mão da presidência para passar a ordem para os demais. E foi feita uma audiência pública, tá? A respeito do assunto. Daí eu gostaria, a respeito da audiência pública, gostaria que, se for o caso, chamar o Joel, porque ele que organizou e tudo mais. Eu não sei te explicar com detalhes, certo. Tá? Mas enfim, está sendo discutido isso. Não é uma coisa que vamos inventar agora essa discussão, tá? O que eu quero deixar bem claro aqui, porque eu fiquei muito chateado com todo esse processo. A população, ela tem que participar. Eu concordo plenamente, eu respeito a opinião de quem discorda. O que eu fiquei muito chateado aqui, eu acho que o desespero beira o absurdo é as atitudes da transparência da Itajubá. Tá? Eu quero deixar bem claro isso. O que mais me magoou, o que mais me deixou chateado, para não falar uma palavra grosseira aqui, é exatamente a atitude totalmente absurda, contraditória e desrespeitosa, até maldosa, por parte de algumas pessoas da Transparência Itajubá, principalmente do Santiago. Tá? Em que a aspecto? Transparência Itajubá tem muitas pessoas sérias, quero deixar bem claro isso. Mas a postura de algumas pessoas, principalmente do Santiago, da Transparência Itajubá, é um absurdo. Mas exatamente sobre que aspecto? Porque a Transparência Itajubá é que levantou a bandeira contrária a essa atitude da Câmara, né? Fez os outdoors dizendo que vocês 8 vereadores não ouviram a população. O que não é verdade, mas tudo bem. Tem panfletos falando a mesma coisa. Isso, exatamente. Tem essa manifestação popular. O que ele está tem prometendo até uma para a proposta, população? na verdade, né, o faça vereador a proposta. Robson? Não, eu não. Não. Pelo que eu entendi, a proposta que a Transparência está é diminuir o percentual de repasse do orçamento público para a Câmara, que hoje é de quantos por cento? 7%, constitucionalmente. Acho que eles querem 3% diminuir. Até 7%. Querem diminuir isso e diminuir o número de vereadores. Então, vamos lá agora. Então, por que eu acho absurdo? Por vários motivos, tá? E eu faço questão de falar cada um deles. Por favor. Tá? E é o vereador Robson que está falando, não é a Câmara Municipal, é a opinião do vereador Robson, tá? Não é a instituição Câmara Municipal. Porque se depois o próprio Santiago quiser discutir isso judicialmente, ele tem que imputar ao vereador e não à Câmara Municipal. Para começar, a nossa Constituição Municipal é a lei orgânica. A lei orgânica municipal é taxativa. Ela é bem clara os casos que é previsto iniciativa popular. E não cabe iniciativa popular para emenda à lei orgânica. Então, nesse caso, todo esse movimento onde ele está induzindo as pessoas de boa fé ao erro, induzindo a erro, quer dizer, está iludindo as pessoas. Olha, gente, vamos fazer um abaixo-assinado aqui, precisa de tantas assinaturas, 5% do eleitorado, nós vamos reduzir o número de vereadores. Essa então, isso não vai ter validade? Essa afirmação dele, ela é mentirosa, com base na nossa lei orgânica. A lei orgânica é a Constituição do município. A Constituição federal e estadual também não permitem iniciativa popular para alteração da emenda constitucional ou emenda constitucional do Estado. A lei da ficha limpa não era uma emenda à Constituição? Porque ela foi um projeto de iniciativa popular, né, A Constituição Robson? Federal, ela permite casos de iniciativa popular. Permite sim, mas alteração à Constituição Federal, não. A lei da ficha limpa não foi uma emenda à Constituição. Lei ordinária é possível. Certo. Tá bom? Então, lei ordinária é possível, sim. É possível outros casos de popular, até não para a lei municipal, de iniciativa popular. Mas não é o caso de número de vereadores, nem de orçamento. As duas afirmações que eles fazem contradizem diretamente a Constituição Federal.
Então, se eles querem fazer isso, eles têm que mudar a Constituição Federal. E não é através de também ser popular. Então, são afirmações que estão movimentando pessoas de boa fé a fazer parte de um manifesto que não vai gerar o fruto que ele está prometendo. Não vai dar em nada, então, não isso. vai dar em nada no que ele está prometendo, porque a fazer... nossa lei orgânica é taxativa. Gente, eu quero que a população entenda o seguinte: eu não votei favorável, porque eu não voto, eu sou presidente da Câmara, eu não voto. Mas foi o coautor do projeto enquanto presidente, não é? Não existe coautor. Mas a mesa diretora não foi a autora do projeto? A mesa diretora é autora, são 5 vereadores autores. Então não existe um coautor. Não, não um coautor. Não, quero deixar bem claro isso. Não, porque por que eu falo isso, Célio? Você é esclarecida. Mas o ouvinte que está lá do outro lado, lá, que não tem tempo para participar da política, sim, e vê um outdoor absurdo também, que refere um direito constitucional que é assegurado no artigo 5º da Constituição, que é o direito de imagem. Também desrespeito ao artigo 5º no que refere ao direito de imagem. Também, isso eu vou discutir judicialmente com o Santiago. E daí ele vai lá, ele faz uma afirmação, que nós não respeitamos a opinião do povo. Se a opinião do povo foi aquela prevista na audiência pública, é favorável ao número de vereadores. Tá? Mas é subjetivo, quero deixar bem claro isso. Ele põe um outdoor, colocando que eu sou coautor. Quem está lá na casa não participa, porque não tem tempo de participar de política, acha que a ideia é só minha, acho que eu que sou autor do projeto, que eu que quis aumentar vereadores. Não, a mesa diretora, isso é fato. Né? São fato. 5 vereadores que propuseram isso. E a proposta foi aprovada. Foi aprovada com 2 em votos plenário, contrários. Exatamente. Sim. Isso. Tá? Então, essas afirmações são absurdas. O senhor vai processar a Transparência Itajubá? Eu vou processar por causa do meu dano à imagem. É o que isso? É calúnia, difamação, injúria? O que é? É o uso indevido da imagem. Tá? Por Mas conta isso do eu quero outdoor. discutir. Lógico. O direito à informação é uma coisa. O direito à informação é você passar objetivamente a informação. Você usar de termos e fotos e imagem para constranger as pessoas perante a sociedade é outra coisa. Daí está extrapolando o direito de informação. Tá? O direito de informação tem um limite. Tá? O abusar da imagem é outro. Mas isso aí é outra coisa que é pessoal e eu não quero nem perder tempo aqui, porque senão eu vou deixar de discutir outras coisas mais relevantes ao assunto de aumento de vereadores. Eu não quero levar por esse lado aqui, não. Mas... o senhor Zé Maria quer fazer algum controle? Estou falando rápido, gente, por causa do tempo, viu? Calma. Vamos avisar, só um minutinho, senhor Zé Maria. Quem está esperando o Robson às 11h30, tem um pouquinho de paciência que ele sai daqui. A gente vai deixar ele sair daqui. Vereador Robson, talvez foi um dos únicos que me manifestei publicamente favorável, não aos 17. Diversas vezes eu comuniquei com a rádio, na rádio, dei recado na Rádio Jovem, Panorama na Futura e aqui na Rádio Itajubá. Eu acho que deveria ter uma discussão mais ampla, inclusive porque nós temos lá 4 vereadores novos que entraram agora. Eu acho que a gente precisava ter mais conhecimento da situação. Então, eu achava que deveria ser mais para frente, não tão rápido assim. Eu sou favorável, sim, uma discussão de 10, Itajubá cabe de 10 a 17 vereadores. Nós vamos discutir 11, 12, 13, até 15. Segundo a proporcionalidade constitucional é de 15 a 17. Então, é 15? De 15? Então a gente estava fora da Constituição? Exatamente. Se for seguir a Constituição ao pé da letra, ela prevê lá de 15 a 17. Ué, mas como é que pode? A Constituição, a gente tem 10. Essa emenda constitucional, como que aconteceu? Itajubá, desde 1955, já tinha 15 vereadores. 1955, já tinha 15 vereadores em Itajubá. Continuou com 15 até 2005. Foi quando teve uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, e essa interpretação fez cair para 10, aonde motivou a alteração da emenda constitucional, se não me falha a memória, número 58, tá? Colocando a proporcionalidade nos municípios. Daí, a partir de 2009, que colocou as proporcionalidades. Daí que os municípios começaram a se adequar. Então, isso ainda é novo nacionalmente, mas todos os municípios estão já se manifestando nesse sentido. Tem um ouvinte que está dizendo que o vereador Rui Martins afirmou, deve ter afirmado publicamente, que ele propôs 15 vereadores para a mesa diretora. É verdade? Aí a mesa diretora não aceitou a proposta de 15 e insistiu nos 17. Posso responder do Rui? Pode, como que começou tudo isso? Numa reunião da mesa diretora, o Rui falou assim, olha, eu quero levar a discussão do aumento de vereadores para o plenário. Ele trouxe a discussão para a gente. Tá? Então, eu quero levar a discussão... Eu gostaria que a mesa diretora, se aprovar, coloque um projeto de aumento de vereadores e leve para a discussão em plenário, para discutir com todos os vereadores.
e com a proposta de 15. Então ele tomou a iniciativa de aumentar vereadores com 15 vereadores. É verdade, sim. Como a maioria da mesa propôs 17, ele falou assim, olha, eu entendo que 15 seria um número bom, mas já que a maioria da mesa entende 17, eu respeito a opinião da maioria. O Rui foi, entendeu? É verdade, sim. E daí foi para o plenário e foi aprovado. Outra coisa ainda com relação ao professor Rui Martins, ele está propondo que a mesma quantidade de dinheiro que se gasta hoje com o subsídio do vereador, com 10, seja dividido por 17, o que diminui o subsídio individualmente, sendo 17. O senhor é favorável a isso? Ele não propôs isso oficialmente. Não, ele acho que falou isso publicamente. Mas o senhor, independente disso, o senhor seria favorável? Se você for levar o pé da letra da Constituição Federal, fala que o salário do vereador tem que ser 40% do salário do deputado estadual. Até, né? Até. O limite máximo, isso, teto. Exatamente. Então, Daí, por que eu quero ser bem claro isso? As pessoas falam assim, mas Itajubá vai para 17 daqui a 4 anos, mas Pouso Alegre, que é maior que Itajubá, tem 15. Poços de Caldas, que é maior que Itajubá, tem 15 vereadores. Só que lá, o salário do vereador é 8.300, mais de R$8.000. Tanto Poços quanto Pouso Alegre. Tá? O salário de Itajubá é 5.800 e dos impostos cai para 4.600. Então o senhor não concorda que deva se mexer no subsídio? Você está falando isso, eu não falei que enquanto não, estou perguntando, o senhor não concorda então não afirme, Célia, vamos lá. Enquanto não tiver nenhuma proposta oficial, eu não vou parar para pensar nisso, porque tem muita coisa para pensar. Vereador Robson. Entendeu? Eu vou perguntar isso depois, então. Depois que o senhor pensar, eu vou voltar a perguntar. Se entrar oficialmente, você me fala. Daí eu paro, penso e vejo. Porque é o seguinte, o exemplo, só a minha conta de celular, eu pago do meu bolso. Raramente as pessoas me veem usando o carro da Câmara Municipal. Eu uso o meu carro particular, manutenção, eu que pago, as sou eu que pago. Isso aí qualquer um pode ver lá. Mas um trabalhador comum também faz isso, né, vereador Robson? Mas a empresa não paga ele para fazer isso. A minha empresa. Eu poderia usar. Quer dizer, tem telefone à disposição e carro à disposição. Eu poderia utilizar. Você entendeu? Então, toda coisa tem que ser revista no modo geral. Porque todo mundo gosta de tacar, mas a Câmara de Itajubá é a Câmara que mais economiza. Em todas as câmaras do mesmo porte. A Câmara de Itajubá, desculpa, só para concluir, enquanto outras câmaras tiram 55 dias de recesso, como se fosse férias, enquanto a maioria das câmaras municipais, Congresso e Assembleia, tira 55 dias de férias por ano, a Câmara de Itajubá é uma das poucas do país que tira 30 dias. Enquanto as outras câmaras, a maioria das outras câmaras, inclusive Poços e Pouso Alegre, trabalham de meio expediente, apenas na parte da tarde, a Câmara de Itajubá trabalha o dia inteiro. A Câmara de Itajubá não recebe 13º, 14º, não recebe 13º, nem 14º. Há muitos aspectos a serem considerados, por isso seria importante haver mensalmente audiências públicas sobre esse assunto, até que a população fosse informada de fato e não recortasse apenas um aspecto disso, que é o aspecto do aumento do número de vereadores descolado de tudo. Exatamente. E mais importante do que tudo isso, na minha opinião, me permita dar uma opinião, é se o vereador cumpre bem o seu papel ou não. Tá, o senhor Zé Maria quer fazer um comentário? Quero fazer um comentário da seguinte maneira. Nós estamos com pouco tempo, Robson, viu, seu Zé? Será que vocês não poderiam discutir entre vocês que poderia haver uma repercussão, uma resposta ao contrário da toda a sociedade? Será que não pensaram nisso? Zé, mas na audiência pública, segundo, eu volto a falar aqui, gostaria até um dia explicar o Joel para explicar sobre isso, na audiência pública deu a maioria favorável de vereadores, Zé. Então, os que estavam lá presentes. Então, né? Mas a gente convoca a população não foi participar. Conversa com o Joel, como você pode te informar. Perante o número de eleitorado, eu acho que é um mínimo. Mas aí que eu estou te falando. Se você for considerar, perante o eleitorado, a porcentagem de votos de todos os vereadores juntos ainda é o mínimo. É verdade. Só vamos fazer uma pontuação aqui. Nós temos um tiquinho só de tempo. Eu vou registrar as participações dos ouvintes que chegaram pelo telefone, que o Jefferson Soares atendeu. Um ouvinte, um Wilson, diz o seguinte: ninguém quer mudar a Constituição Federal, o povo quer mudar a cabeça dos 8 vereadores. Outro diz: nem com a pressão popular os vereadores vão dar as costas para a população. A gente pode ser a favor do aumento de vereadores se eles toparem dividir o mesmo valor para os 17. Maria das Dores, da Vila Rubens. Tá. O percentual da Câmara é 7%. Vai ser 7%, independente do número de vereadores. Pode ser 10, 15, 17. O que vai diminuir a devolução, né? A devolução do dinheiro no fim, porque vai se consumir mais desses 7%. Às vezes não, Célia. Mas como assim? Se porque você está fazendo uma análise com base a 17 hoje. Mas a 17 vai ser daqui 4 anos. Daqui 4 anos, a estimativa é que o orçamento do município aumente em pelo menos 50%. É isso que o próximo também tem que entender. O impacto vai ser daqui
4 anos, e a estimativa é que o orçamento aumente mais de 50% do que 4 anos. Então não tem como você fazer uma análise do impacto orçamentário de 17 hoje, sendo que ele vai ter vigência de 4 anos com um orçamento muito maior do que hoje. Então, e se isso fosse discutido mais perto, já teria uma previsão orçamentária para 2016, né? Não tem como. Não tem, porque se prevê no ano anterior o orçamento do ano seguinte. Então, se essa discussão chegasse lá, ficaria mais perto da realidade. Sempre vai ser previsão. Sim, previsão, mas mais próxima do que é hoje. Né? Não necessariamente, porque estatisticamente falando, sempre aumenta de aproximadamente 13%. Sempre, exatamente, né? Isso. Por isso a gente faz o orçamento do município. Deixa eu dar mais uma aqui. Sim. E não aparecem os partidos. Não houve um acordo com todos os partidos de Itajubá para que acontecesse isso? Eu sou presidente do PPS e eu aviso para você aqui, eu não conversei com nenhum presidente de partido. Nenhum presidente. Isso é a própria fala da. Desculpa dizer, a própria fala da secretária de Indústria e Comércio, a Leandra Machado, falou isso na rádio. Isso é coisa de partido. Tá. Mas ela tem como provar isso? Não sei. Falar pelos cotovelos é fácil. Não fui eu. Entendeu? Bem, eu falo isso, porque se por pergunta, eu sou presidente de partido. Ela é do PR e o Christian é do PR também, o vice. Pergunta qualquer um dos, se em algum momento eu conversei com eles. O ex-prefeito Jorge Moalho do PTB. Pergunta se em algum momento eu procurei eles. O Rodrigo do PMDB. Pergunta para o Rodrigo se eu procurei. Não existe uma orientação dos partidos para isso? Se houve, não da minha parte. Não existiu isso. Aliás... Mas existe para outros projetos que apareceu na Câmara ano passado mesmo? Qual, por exemplo? Polêmico. Não, eu não quero entrar no mérito. Então. Porque houve indicação, orientação de partido para votar contra o que estava acontecendo lá. Bem, continuando aqui, o ouvinte disse que a reunião da Câmara foi mudada. Isso só foi para o interesse dos vereadores. Mentira. Desculpa a história do ouvinte, mas... Estou falando rápido, por causa do tempo. Mas está falando que mudou da noite para o dia, assim. Era de noite e passou a ser de dia. Aí, segundo o ouvinte, a população não pode acompanhar às 1h30 da tarde. E agora? Se essa pessoa não pode participar, você me desculpe, nós temos que trabalhar com a maioria. Tá? E é fato, isso é comprovado através do sistema de monitoramento de câmeras da Câmara Municipal das atas eletrônicas. À noite, nós tínhamos participação de aproximadamente 3, 4, 5 pessoas por reunião da Câmara à noite. Agora aumentou? No mínimo 20 pessoas por reunião da Câmara. Comprovado isso. Então, eu gostaria o ouvinte, eu acho que não teve essa informação, quero passar. E eu gostaria que ele tentasse algum dia, tentar ir na Câmara. Ou então, se ele não puder ir na Câmara, no trabalho dele, na casa dele, assiste pela TV web, o site da Câmara Municipal, ele vai ver que realmente isso está dando um efeito muito maior de participação popular. Vereador Robson, outro ouvinte pergunta, será tomada alguma medida contra o Wilson da UTEL, que é outro vereador, ao rir da população na votação? Falta de respeito, segundo o ouvinte. Tá, eu não tive nenhum pedido por escrito para a gente apurar isso daí. Não adianta justificar, a Sebastiana está dizendo isso. Eles deveriam trabalhar 1 ano ouvindo e acompanhando o povo e não votar em 30 dias. Hoje à noite estaremos lá na praça, diz a Sebastiana. E uma pergunta para você da Maria do Boa Vista, da bairro Boa Vista, loteamento Sapucaí. Ela quer saber se o senhor levou o recado ao prefeito sobre o calçamento da rua Belo Horizonte. Levei sim. Bem, vereador Robson, olha, como eu disse no início, o tempo realmente é mínimo para discutir um assunto. Sem superficialidade, a gente teria que ficar aqui o dia inteiro discutindo isso. Há muitos aspectos a serem considerados. Eu o convido a voltar aqui, porque, como disse, essa discussão não está encerrada, apesar de já ser um projeto votado em primeiro e segundo turno, não está encerrada. Mas, só para eu não ficar em dívida com o ouvinte, porque eu prometi que eu falaria das sacolinhas, eu só queria entender, porque ainda eu vi que houve muita desinformação. A sua lei, criada por você na legislatura passada, proíbe o uso da sacolinha plástica no comércio. Não é de sua autoria? Não, é o Sante. O Sante criou a lei. Por que as pessoas falam que é sua? Porque tudo que é polêmico fui eu. Mas nem assinou junto? Alguma coisa polêmica lá deve ser o Robson. Pera aí. Mas nem assinou junto? Eu assinei como coautor do projeto, mas eu não tive nenhuma participação na elaboração da lei. Entendi. Tá? Agora, amanhã a audiência vai discutir se revoga ou não. Eu entrei com uma lei para cancelar a lei da sacolinha. Na minha opinião, nós temos que revogar a lei da sacolinha. Não Por quê? Pode. Porque Itajubá tem muito... Itajubá não. O país nosso tem muito que amadurecer culturalmente. E nós vimos que, primeiro, a lei não mandava tirar a sacolinha. Ela mandava substituir por biodegradável. Os supermercados não estão substituindo por biodegradável. Quem tem que fiscalizar isso, vereador? Deveria ser o município. Não está acontecendo? O ex-prefeito não regulamentou por decreto do modo que deveria ser feito. Quem está prejudicado? Somente a população. Então, eu acho que nós temos que acabar com a lei de sacolinha. É um ponto. Segundo,
Mas acabar resolve o caso? A população vai ser... Até amadurecer, sim. Por que Mas eu como falo é que isso? amadurece se não for, às vezes, na forçação de barra? Tá, a pessoa que quiser, ela tem todo o direito de levar uma sacolinha retornável. O problema é que também não tem outro aspecto. Estava beneficiando apenas economicamente os donos dos supermercados. Segundo aspecto, o preço da sacola biodegradável ainda é economicamente inviável em grande escala. Daí isso poderia afetar o preço do produto final. Vereador Robson, eu estive em Belo Horizonte essa semana, lá não tem sacolinha de jeito nenhum. A população deve ter esperneado no início, mas, enfim, aprendeu. Quem na sabe raça, daqui a alguns anos aprendeu. a gente aprenda também. Mas precisa forçar um pouco. Não conversei com o prefeito, ele vai fazer um processo de coleta seletiva com mais eficiência. Daí, os plásticos que forem colocados no mercado, ele vai retornar através de reciclagem no processo de coleta seletiva. Então o senhor vai batalhar pela revogação da lei. Vou até amadurecermos, tanto culturalmente, quanto termos mecanismos que o preço da sacola biodegradável seja viável ao empresário e a única pessoa prejudicada não seja... Porque hoje a única pessoa prejudicada é o consumidor. Como é que vai ser o formato dessa audiência amanhã? Eu quero saber. Depois que o Sante que está fazendo a audiência pública. Então eu não sei qual detalhes da audiência pública. Eu pública. queria dar minha opinião, por exemplo, como cidadã, como usuária de supermercado, de loja, tudo. Mas aí, a minha opinião, vai virar o que depois? Vai fazer uma votação aí para saber a maioria? Não é deliberativa. Eu não sei o formato porque é o vereador Sante que está encabeçando. Tá, ouvinte, só para a gente encerrar, porque o Robson já está até em pé, por que não reciclar o lixo de Itajubá 100%, em vez de ficar proibindo a embalagem do lixo que é a sacolinha? Concordo com o ouvinte. Eu tá quero certo. deixar bem claro aqui o seguinte, população. Vereador Robson já está em pé, já está quase lá na porta da rádio. Eu quero deixar bem claro o seguinte, eu peço desculpa a minha pressa de falar aqui, volto um dia mais calmo. Eu quero que vocês tomem decisões com base naquilo que vocês mesmos acham que é melhor para o município. Não se deixe enganar por pessoas que se dizem dona da verdade. E falo bem claro aqui, Santiago. O Santiago, ele é presidente da Transparência Itajubá. Tá? Ele também é o dono do Jornal Sul de Minas, Jornal da Cidade. E ele foi candidato, tentou ser candidato pelo PSB, mas nem o próprio partido dele apoiou ele para ser candidato a prefeito. Isso eu falei ontem. Então, na minha opinião, está bem claro, ele tem interesses políticos, tá, de tentar se promover usando a boa-fé da população, usando a transparência e o jornal que é dele. Tá? Além, talvez ter venda mais jornal também, fazendo polêmica. Né? Ele cria polêmica e põe na capa do jornal dele e vende jornal. Mas, enfim, não se deixe enganar por pessoas que se dizem dono da verdade. Eu estou falando isso, tá? Porque eu estou afirmando isso. Ele é dono do jornal, então ele põe o que ele quer no jornal dele. Não, é um jornal tendencioso, tá? E também é presidente da Transparência Itajubá e tem interesses políticos. Então não ajam apenas obscuramente, achando que tudo que você escuta de quem se diz dono da verdade são palavras de boa fé, porque ele contraria a Constituição quando ele é de interesse dele e respeita e invoca a Constituição quando é de interesse dele. Tá certo. Eu queria, só para encerrar, vereador Robson, dizer que o Jornal das 11 está aqui à disposição para se aprofundar nessas questões. Vamos conversar. Porque é importantíssimo que a população, ao ter que dar uma opinião sobre isso, seja realmente informada sobre o que está acontecendo, para que ela possa ter uma opinião legítima, e não uma opinião sendo levada por este ou aquele, ok? Perfeito. Eu quero pedir desculpa publicamente aqui ao vereador Robson. Eu quero pedir não sei se ele vai conseguir ouvir, porque ele já está... Nossa Senhora, eu nunca tive um entrevistado tão apressado assim na minha vida. Ele já saiu correndo. O senhor quer... Então vamos esperar ele chegar no carro, ligar o carro, porque daí ele vai ouvir o pedido de desculpas. Para eu dar uma colher de chá para o vereador Robson, eu vou fazer um intervalo agora, para dar tempo dele ligar o rádio dentro do carro. Vamos fazer um intervalo, eu volto já já. Estamos de volta com o Jornal das 11 e nós demos um tempinho aqui para o vereador Robson, que acabou de sair daqui, chegar no carro, ligar o rádio. O seu Zé Maria falou que tinha desculpas a pedir ao vereador Robson. Seu Zé Maria, por quê? A gente tem que reconhecer em determinado momento o nosso erro, né? Então eu quero pedir desculpa aqui ao nobre vereador Robson. Em determinado momento eu falei que ele votou contra ano passado e ele afirmou aqui que não. Ele não poderia nem votar, que ele assumiu a presidência da Câmara. Então, Robson, você me desculpe, eu peço desculpa a você. Não é vergonha pedir desculpa, não. Entendeu? Tá certo.
Tadeu Chagas de Miranda chegou aqui, é o nosso entrevistado de hoje. Vamos fazer um bate-papo coletivo aqui, Tadeu, que tem eleição para a Associação de Moradores do Santo Antônio chegando a isso, né? Bom dia, viu, Tadeu? Obrigada pela presença. Bom dia, Célia. Obrigado pelo espaço, né? Um espaço tão importante para a comunidade. Ainda é bom dia, né? Sim, é bom dia. E eu quero estar aqui esclarecendo, né? E convidando a nossa comunidade para participar desse ato, né? Que é um ato importante para todas as comunidades, todas as associações da nossa comunidade de Itajubá. Tá certo. Eu registro aqui a participação do ouvinte, ex-vereador Geraldo Canha. Ele diz: parabéns, Zé Maria e Célia Renó. Zé Maria é crítico e técnico. Zé pesquisa antes de falar. Geraldo Canha considera muito o senhor, viu, seu Zé Maria? Ele tá falando. Obrigado, aqui. Geraldo, você é um amigão. Bem, outro ouvinte, que é o Paulo, ex-salgadeiro do Snoopy Lanches, é ouvinte do programa também. Ele é deficiente visual como o Zé Maria, é isso? E disse que o Zé Maria é bom de ouvido. Ah, não. Não é isso, não. Espera aí, que eu misturei. Não. Tem, o Paulo, que é o ex-salgadeiro do Snoopy Lanches, não é deficiente visual, não. Ele está só mandando um abraço. Aí o Wilson Faísca que está dizendo: Zé Maria é deficiente visual, mas é bom de ouvido. É o comentário do Faísca. É a minha audição e a minha visão. Tá certo. O seu Zé Maria, aqui no intervalo, estava comentando que uma moradora parou ele na rua, uma cidadã, falando para ele que ele não vai ser reeleito porque ele foi contra o número de vereadores. Essa cidadã o confundiu. Mas eu acho que ela o confundiu porque o senhor está sempre dando opinião, o senhor está sempre sendo consultado quando o assunto é político, seu Zé Maria. Então a pessoa achou que o senhor era vereador. Mas, Celinha, eu, inclusive, até já falei publicamente essa história, o porquê surgiu José Maria Bão, entendeu? Que é o vereador José Maria. Né? Essa história surgiu há uns 4 anos atrás, quando eu tinha a minha fala numa emissora de rádio todos os domingos, às 12h30, e num determinado momento... O senhor fazia um programa de rádio? Não, eu participava apenas todo domingo. Qual rádio? Da rádio. Pode falar, pode. Foi a Rádio Panorama. Ah, sim, claro. Você está entendendo? Então, todo domingo eu falava, e era muito interessante, as pessoas esperavam que eu, 12h30, eu entrava no ar. Então, até o radialista lá, que dono do programa, ele colocava no ar uma musiquinha do Bezerra da Silva. Aí o pessoal já sabia, era a região a vinheta todinha. do Zé Maria. E num determinado momento eu fiz uma crítica de uma situação, numa administração de um prefeito, entendeu? De uma determinada secretária, e ele não gostou. Ele não gostou, porque você não pode falar, não, eu estou dizendo aquilo que saiu no jornal. Não saiu da minha boca. Eu criei. Você não pode falar isso, porque fulana foi professora da minha filha. Eu falei, tudo bem. Desliga o telefone do Carioca. E desligou na minha cara. Aí eu voltei depois e falei com o Rodrigo Barbosa. Rodrigo, a partir de hoje... Não, Zé Maria, o fulano está nervoso, mas se ele está nervoso, manda ele tomar chá de rosa. Entendeu? E a partir de hoje eu não faço mais parte dessa domingo, da minha fala. Eu agradeço esse espaço que me deu esses 4 anos, entendeu? Mas eu não sou criança, sou uma pessoa que mereço um certo respeito, faço parte da sociedade, sou uma pessoa que sou fundador de entidades, então participativo, não mereço isso. Parei. Aí, passado um determinado tempo, esse nobre vereador, José Maria, eu gosto muito de fazer a colocação sem ofender as pessoas. Então, ele começou a participar domingo na Rádio Panorama. Aí o radialista lá falou assim, esse aí é o Zé Maria Bom. Esse é o Zé Maria Bom. Mas fazendo uma ironia da minha pessoa. Certo. Aí o pessoal falava comigo, eu não estava ouvindo. Num determinado dia, esse cidadão, Zé Maria, uma vez encontrou comigo na praça e bateu a mão na minha pessoa. Ô, Zé Maria, bom. Eu falei, rapaz, é você mesmo que eu quero falar. Aí chamei a atenção dele. O cidadão radialista debochava de mim na rua. Eu fui obrigado a tomar uma decisão. Ou você para, ou você vai ter que responder no tribunal. Então foi criado isso aí. Eu não sei se a pessoa aproveitou a deixa, colocou o nome dele na eleição aí, Zé Maria Bom. O próprio partido dele chegou a meu conhecimento que não gostou da atitude dele. Certo?
Então as pessoas chegam perto de mim, de chacota nas minhas costas. Eu falei, peraí. Então eu quero respeito com a minha pessoa, com o meu nome. Eu sou um cidadão, moro há 32 anos em Itajubá, conheço Itajubá desde 52, entendeu? Morei no Rebojão 18 anos, antes dele morar lá. Participei como representante dos pais na escola Frei Xavier. Participei da associação. Fui eu que lancei o Bozó como presidente da associação de bairro. Em Itajubá nunca teve uma participação tão grande de eleitores no dia da votação da eleição da associação de bairro do Rebojão. Teve mais de 1.500 participantes no bairro do Rebojão. O Bozó foi eleito com mais de 900 votos. Fui eu que lancei ele. Entendeu? Fui o primeiro presidente, talvez no sul de Minas, para representar uma escola de samba do bairro do Rebojão. E sou fundador do CAID, Centro de Apoio e Integração dos Deficientes de Itajubá. Sou presidente do conselho, entendeu? Faço parte. Vai dizer que dia 27 agora o CAID completou 19 anos. Legal. Bem, tem tudo a ver com a proposta da nossa entrevista com o Tadeu também, que é a questão da organização da comunidade, né, José Maria? Exatamente. O senhor está falando que conseguiu uma grande participação na votação nessa eleição em que lá nos anos 80 o Bozó foi eleito... 90, né? Está lá em ata, registrado. Foi e presidente essa participação do bairro. Agora da comunidade do bairro do Rebojão, se chegou a 350, foi muito. Eu acho que a comunidade ela tem que participar mais. Entendeu? Quando ela vê que a associação tem uma atuação firme e que a voz dela é ouvida pelo executivo, e assim, da mesma forma, os conselhos municipais, quando eles percebem que a voz deles tem eco e que eles não ficam falando para as paredes, eu acho que daí isso estimula a participação do cidadão, não é verdade? Tadeu. É o segundo mandato, né? No primeiro mandato, quando nós fomos substituir a atual presidente, teve uma chapa só, mas nós promovemos a eleição, deu aproximadamente 300 moradores. Na segunda eleição não teve outra chapa, concorrente, então nós continuamos, é o segundo mandato. E o que o Zé Maria falou é uma verdade, e por isso que eu estou usando os meios de comunicação para que convoque a população para participar. Você tem ideia de quantas famílias moram no bairro Santo Antônio, Tadeu? É maior ou menor que o Rebojão? Menor, né? Bem menor, né? É menor. Eu não tenho números exatos, mas é um número significativo. E tanto que dessa vez teve 3 propostas de chapas. Ah, que bacana. É sinal São de 3, que... É um avanço, É um muito avanço. legal isso. Eu fiquei muito feliz, e depois eu quero até colocar o nome da chapa, os participantes da chapa. Mas eu quero falar uma coisa importante, o Zé Maria sabe disso. Uhum. Nós, quanto associação, não temos apoio dos poderes. Por isso que antes eu queria, se pudesse ter falado com o Robson, né? Eu fico indignado, assim, quando a gente participa da sessão da Câmara, quando o vereador fala assim, o leitor lá, o programador lá fala, indicação do vereador fulano de tal para pintar meio-fio da rua fulano de tal. Indicação do vereador fulano de tal para arrumar a boca de lobo. Eu entendo e conheço, sei que a Câmara é legislativa. O vereador, ele está lá para legislação. Para fiscalizar também o uso do dinheiro público, né, por parte do executivo. Aí, a minha comunidade, eu estou há 6 para 7 anos na minha comunidade. Participei de todas as LDO, todas as PPA e todas as LOAs. Não fui atendido em um item sequer na nossa comunidade. Eu tenho o problema que tinha Geraldino Campista, de velocidade, houve acidentes fatais, e a gente conseguiu, com muita luta, colocar 3 lombadas para diminuir a velocidade, fui criticado. Para colocar as faixas de pedestre foi uma luta com abaixo-assinado da população. Então, nós da associação não temos respaldo do poder.
que está lá. Essas indicações que você está citando, Tadeu, que os vereadores fazem, elas ajudam, elas... Eu acho que ajuda eleitoralmente cada candidato. Mas você acha que não é por aí? Não então? É por aí, porque o prefeito fica assim, fazendo favor para o vereador, depois o vereador tem que fazer favor para o prefeito, trocas de favores. E não é isso que nós temos que fazer. Eu não votei no meu vereador para que ele vá lá fazer limpeza de rua, calçamento. Isso é problema do executivo. E enquanto ele estiver verificando isso, e os problemas da cidade? Né? Eu trouxe várias coisas aqui. Né? Então, só para mostrar, Zé Maria, nós fizemos nesses 6 anos pouca coisa para a nossa comunidade. Eu fico sem sentido, porque isso vem do executivo passado, os 4 anos do Dr. Jorge, no anterior que ele era vice e o seu Benedito era o prefeito, e na época do senhor Francisco Marques também, coisa que nós reivindicamos. Nós temos problemas sérios na comunidade, que aqui na Geraldino Campista, com a Ana Carneiro, quando chove, tem enchente ali, as pessoas não passam, a água volta do esgoto, é Tadeu, perigoso. Eu quero voltar a falar sobre os problemas urbanos que tem no bairro Santo Antônio, mas me permita fazer uma pontuação aqui que eu acho importante. Isso que a gente está falando cruza perfeitamente com o assunto anterior, que era do vereador Robson, porque eu acho que nesse momento em que o número de vereadores está sendo discutido, recortou-se apenas um aspecto dessa situação. E o papel do vereador, se é esse que você está falando de fazer indicação ou não, se é de atender a pessoa de madrugada na casa que está precisando de um atendimento médico e o vereador, por sua influência, acaba conseguindo alguma internação mais rápida e tal, isso tudo tinha que ser colocado em discussão, isso tinha que ser assunto de colégio, desde as criancinhas, não? Para que todo mundo saiba o que faz, o que deve fazer, o que não deve fazer um vereador, e aí a discussão sobre o número e até sobre o quanto ele ganha, ela fica fácil. Fica em segundo plano. Porque mais importante é saber se é R$1, R$2, R$1.000, R$5.000, é se de fato o papel de representante do povo está sendo feito ou se está havendo uma troca de favores, como você acabou de falar. Porque olha que você vê, quando nós entramos na associação, tinha-se uma dívida da associação com a Receita Federal. Então, nós fizemos, quando eu falo, não é a gestão, não, a comunidade. Nós fizemos o trabalho, quitamos, hoje nós somos... não devemos nada à Receita Federal. Então, fazer algo para a comunidade, isso é importante. Todas as comunidades têm que saber disso. A associação precisa 100% do prefeito? Precisa da Câmara, ou ela sozinha, com a organização da comunidade, consegue resolver os seus próprios problemas? Ela não resolve, porque o problema da enchente nosso é executivo. Então, se nós podemos resolver problemas, nós fizemos várias festas das crianças, fim de ano, né? Fizemos algumas atividades com o pessoal do PSF, o pessoal lá do Salão Black Light sempre ajudou, o comércio da comunidade sempre ajuda. Isso é festivo. Agora, o problema sério da comunidade, que é o problema sério da comunidade, nós precisamos ter resolvido o problema da captação das águas, porque o nosso bairro é uma bacia. Então chove no alto do morro, o que acontece? Vai encher aqui embaixo. E há 6 anos para 7 nós estamos reivindicando isso e ninguém toma providência. São obrigações de infraestrutura, né? Infraestrutura, que é obrigação da administração pública. Então, e as pessoas que não entendem, aí ligam para lá, quando é feita alguma coisa na rua dele, ele agradece a boa secretaria de obra ou outra secretaria. Não, eu não agradeço. Eu parabenizo pelo trabalho, lógico. Porque é obrigação da administração pública. Nós, presidentes de associação, somos limitados, sério. Exatamente. Nós temos limitações. E outra, quando exemplo, você sabe disso. E eu, se puder falar, eu falo. Você sabe o partido que eu milito. Então, o prefeito anterior sabia de qual partido que eu era. Eu falo isso publicamente. Eu sentia que ele punia a comunidade de Santo Antônio por causa do Tadeu. E isso não pode acontecer. Ele tem que resolver. Ele é prefeito de uma comunidade em geral. Ele não é prefeito de um bairro só, não. Ele tem que resolver o problema de toda a comunidade. Então,
Isso é importante. Ontem eu ouvi uma ouvinte falando como fazer para fazer associação na minha comunidade. É simples, é só ir lá na Camuri. Ninguém dá valor na Camuri. Quantos anos que a Camuri está completando esse ano? 15 anos. 15 anos, né? E não dá valor na Camuri, Zé Maria. A Camuri tem sede? Tem sede lá. Eu não sei o nome da rua ali. Ela não tem sede própria. Tem sede própria ali perto do Posto Pirulito. Na verdade, não deve ser sede própria, mas eles estão alugando um lugar ali na rua não é sede da antiga própria. Casa Dias. É aluguel. A Camuri paga aluguel. Perto da a antiga Casa Dias, ali perto do Mercado Municipal. Então, a Camuri paga o aluguel com recurso da onde? Aí eu não sei responder para você, porque eu não sou da mesma diretora. E aí cabe... Tem recurso e tem toda a prestação de conta, porque eu participo lá como presidente da associação. Então deve receber alguma subvenção. Né? Eu não sei subvenção não, Zé Maria. Eu acho que é a contribuição que as próprias associações dão mensalmente. Eu não sei, mas é bom a gente se informar. As associações recebem alguma contribuição da assistência social? Não. Alguma subvenção? Não recebe nada. Vocês mandam o projeto para a Câmara? Zé Maria, eu vou falar de um assunto. Nós temos a Associação de Moradores do Bairro Santo Antônio, tem terreno próprio, tem escritura própria. A doadora, quando doou com escritura na época do falecido e amigo, o vereador José Décio Martins. Tem na escritura, e a escritura foi denominada que aquele local seria para a construção do centro comunitário Padre Carvalhinho, aqui no Santo Antônio. Tem a escritura. Só que, para a gente construir alguma coisa, Célia, nós já corremos atrás de tanta gente e a gente não consegue. Porque o poder público não pode investir lá. Mas, se a gente tiver um apoio para iniciar a obra, a FL ajuda, a Baltou ajuda, a Malha ajuda. Então, isso são 7 anos de luta. Eu e o companheiro Cláudio, você sabe disso da nossa luta. O pessoal da comunidade, nós já fomos tanto, a Cida, que é cabeleireira, nós já lutamos com isso. Temos promessa para esse ano de que a gente vai conseguir alguma coisa. O novo presidente, né, vai pegar a associação quitada na Receita Federal, que era obrigação da gente fazer, né, vai pegar encaminhado isso, né, e depois eu gostaria de poder falar das chapas. Vai falar. Nós vamos fazer um intervalo agora. Eu queria dar só um pitaco na sacolinha. Vamos falar sobre a sacolinha e sobre o número de vereadores no bloco seguinte. Eu vou fazer um intervalo agora, mas antes disso, comunicar que no Reburjão, seu Zé Maria, o senhor não mora lá já faz tempo, né? O senhor está no centro da cidade. 18 anos. No Reburjão, quem ganhou a eleição foi a Chapa 1, e os Tony e Negão, presidente e vice, é isso? Estive lá na eleição. Eu estou sabendo. Domingo. Acontece o seguinte, quando o nobre vereador foi eleito, antes ele tinha que se afastar, ficou na mão do vice. Ele voltou agora, entendeu? Depois que ele foi eleito, ao cargo dele de presidente da Associação de Bairro. Só que eu discordo, pode ser legal. Inclusive, vocês têm que mudar esse estatuto, porque acho que ele deveria ter um pouco mais de sensibilidade e humildade e entregar o cargo, deixar na mão do vice-presidente. Não usar o cargo, ele como vereador, lhe dá o direito, tudo bem, mas eu achei aquilo ali errado. A comunidade do Rebojão tem que verificar isso aí, mudar o estatuto, para que não possa acontecer novamente. Seu Zé Maria, só uma coisa. O senhor comentou que é metalúrgico de profissão. Sim. E perdeu a visão num acidente de trabalho há 40 anos. Há 40 anos atrás. Eu não perdi o dedo, não. Perdi a minha visão. Desculpa. Por quê? E no final de 1972 eu sofri um acidente. Eu era retificador mecânico de uma retífica metalurgia, né, e automóveis, e me caiu uma proporção de pó de esmeril muito grande na vista. Sei. E eu tive internado durante 5 dias, mas depois voltei ao trabalho, já tinha perdido uma, e cheguei ao trabalho, não estava conseguindo trabalhar, porque eu trabalhava com leitura de desenho, interpretação, aquela ferramenta de alta precisão, eu não estava conseguindo ler as escalas do micrômetro, do paquímetro, entendeu? Eu voltei ao seguro, o seguro me devolveu a firma. Aí o patrão não gostou muito, não. Sei. Reuniu todos os funcionários
Antes da gente dar sequência à nossa conversa do bloco anterior, já que esse espaço aqui é para falar de cidadania, discutir o número de vereadores é uma questão de cidadania, os problemas urbanos também é uma questão de cidadania, eu queria saber do senhor, que tem 100% de perda visual. Como é que é viver na região central da cidade, que é onde o senhor mora, onde o senhor circula mais? É fácil? É muito difícil. Eu me adaptei, eu tenho um certo conhecimento da cidade de Itajubá, porque eu conheci Itajubá em 1952. Meu pai era ferroviário aqui, entendeu? Então eu vim pela primeira vez visitar meu pai, que tinha sofrido um acidente aqui em Olegário, Maciel, quase se queimou todo, entendeu? E a cidade era pacata. Saí do Rio de Janeiro 6 horas da manhã, cheguei aqui 2 horas da madrugada. Certo. O que o senhor acha que é a maior dificuldade para os portadores de necessidades especiais, não só de deficiência visual, mas quem precisa andar de cadeira de rodas? Qual seria a maior dificuldade com relação às questões urbanas, né, de acessibilidade urbana? Ela é muito acidentada, as calçadas, entendeu? Não há um trabalho, uma política pública séria da acessibilidade para com os portadores de deficiência. Nós estamos muito aquém daquilo que acontece em outros países. Talvez no Brasil inteiro essa situação não foge de Itajubá, da mesma situação. Entendeu? Muitas pessoas nos desrespeitam na rua, há um desrespeito muito grande. Eu não estou dizendo que é a maioria. Eu, inclusive, graças a Deus, sou muito bem aceito na sociedade, as pessoas elas conseguem me dar um apoio na rua, às vezes. Nem em todo lugar eu consigo estar presente, porque eu não conheço. Mas no centro da cidade, aqui Avenida, Boa Vista, Mercado, eu caminho sozinho. Mas fui eu mesmo, não tive um treinamento nem nada. O senhor foi se arriscando e foi? Foi. Eu memorizei, depois que eu vim para aqui, eu memorizei antes de eu vir para aqui, eu já deficiente visual, eu memorizei na minha cabeça os pontos da cidade de Itajubá, que caso eu chegasse a morar aqui, eu conseguia andar com facilidade. Nossa, que bacana isso. Entendeu? Mas não é para qualquer não, isso aí é muito difícil. Porque eu, com 1 ano e meio de acidentado, eu já fui à luta. Eu queria ser independente. Meus filhos eram pequenos, eu tive que ir para a luta para trabalhar com um processo na Previdência, durou 5 anos. Eu tive que ir à luta para trabalhar na rua, vendendo as coisas para poder colocar o principal dentro de casa. Certo. Meu filho mais velho tinha 9 anos. Quando o senhor perdeu a visão? Hoje está com 49, tenho 30 netos, 9 bisnetos. 30 netos? Puxa vida, que familhona. Estou com a mesma esposa até hoje. Alô, dona Diva, te amo, hein? Ela está nos ouvindo lá. Oh, coisa linda. Dona Marli, te amo 50 também. anos de casado, que eu fiz completando ano passado. Que beleza. Então, o senhor estava falando da questão das calçadas, que realmente são um convite ao acidente. A quem enxerga, a quem anda a pé e não anda de cadeira de rodas, é um convite ao acidente, porque elas são é deplorável o estado das calçadas da nossa cidade. As calçadas, essas rampas feitas de qualquer maneira. A rampa que dá acesso ao dinheirão. Eles gastaram um dinheirão com essas rampas. Não houve uma consulta na própria entidade nossa, que existe um órgão em Belo Horizonte para que trabalhe em cima desse tipo de rampas na cidade. Então, essas rampas da cidade, ela começou com um projeto nosso, do CAID. Nosso, na época. Esses ônibus com elevador, né? Foi projeto do CAID. Sim, essa questão das calçadas, eu entendo que é uma questão de cultura também, cultura popular. Porque o proprietário da casa, seja do terreno, ele é responsável pela manutenção da calçada. Ele tem que ser conscientizado sobre a importância de manter a calçada da forma correta, atendendo às normas, tem que ser alertado se ele estiver fora da norma e tem que ser punido porque ele causa acidente. Da mesma forma que a questão das sacolinhas que a gente estava falando no bloco anterior é uma questão de cultura. Cultura, é verdade. E se eu estou tendo com uma vontade de dar minha opinião, eu evito de dar minha opinião, mas eu acho que sim. Mas eu não conto, vou ser rápido. Viu, Zé? Vou ser rápido mais para terminar. Tem um ouvinte na linha, espera só um pouquinho esse ouvinte, por favor, vou ouvir o seu Zé Maria aqui. A minha parte, sobre o portador de deficiência,
infelizmente, as pessoas fazem suas calçadas de acordo com a sua conveniência. Não existe uma fiscalização do próprio órgão público, da prefeitura, esse tipo de calçada que fazem com rampas para dentro de casa, e ressalto... O piso inadequado, que isso aí cabe à administração pública fiscalizar e punir essas pessoas. Tá certo. Vamos saber o que o ouvinte na linha está querendo dizer. Bom dia, quem é? Ixi, perdemos contato, desligou, pode ligar novamente? Viu, Célia? Pois não, Tadeu. Sobre a calçada, é um trabalho também que a gente tem que fazer, né? Transparência Itajubá. Isso a associação pode fazer, viu? Pode fazer, uma campanha permanente de conscientização. Então, Célia. E até colocar, deixa eu só dar uma dica aqui, colocar, por exemplo, um sinal na frente de uma casa que tem uma boa calçada, parabenizando aquela calçada. Falar, olha, isso aqui é um exemplo de boa calçada. Eu diria isso assim, é legal. Que além do morador ter uma boa calçada, ele pode ter um incentivo de desconto no IPVA. No IPTU. No IPTU. Exatamente. IPTU. Isso é importante para a comunidade. Se não me engano, já existe isso. Até fica uma pauta para a gente apurar, viu? Mas existe, mas eu não sabia disso. Então, eu vou pesquisar melhor isso. Como eu falei, né, quando nós estávamos conversando, eu também tenho a sugestão sobre iluminação pública de Itajubá. Então, na minha comunidade, na minha rua, temos 25 casas aproximadamente no quarteirão, são 3 postes com iluminação pública. Mas cada 25 paga a iluminação pública separada. Então, uma iluminação pública às vezes não é adequada. E isso também é um problema sério. E a população tem conscientização também de não quebrar lâmpada também. Não pode sair quebrando lâmpada assim. Sim, nós temos que fazer o nosso papel em todas as áreas. Deixar tudo por conta da prefeitura não dá. Eu sei, é consciência da gente, né? Além disso, tem os problemas da Copasa também, né? Que a Copasa, além de ser caro, né? É caro, a Copasa nossa é cara, a água, o esgoto nosso é caro. Quando faz buraco na rua, é uma tristeza, não volta a ser como que era antes. E aproveitando isso, Célia, eu gostaria de falar sobre a nossa eleição, se você nos permitir. Senão depois o pessoal vai cobrar o do Tadeu. Não vai. Eu vou, claro que a gente vai falar sobre isso sim, mas eu quero registrar aqui a participação do ouvinte. O ouvinte quer saber, José Maria, o senhor é a favor do aumento de 7 vereadores? Eu sou a favor, sim, não de 17. Uma discussão, se é de 10 a 17, vamos discutir. 10, 11, 13, 15, vamos discutir. Uma discussão mais ampla e que a sociedade participe ferrenhamente dessa situação. Aí a ouvinte que pergunta isso é a Maria das Dores, da Vila Rubens. Ela está sugerindo que o salário de 5.800 seja dividido para esses novos 7 vereadores. E também dou uma opinião, de diminuir o subsídio dos vereadores e o repasse. Isso eu concordo também. Eu, quando entrevistei o vereador Santi aqui, 2 semanas atrás, ele esclareceu que qualquer vereador pode fazer um projeto de lei estabelecendo o subsídio que ele achar conveniente, por exemplo, R$1.000, R$1.500, R$500, ele pode, e colocar isso em pauta, né? Qualquer vereador pode ter essa iniciativa. Ouvinte Luiz Cláudio, do bairro São Sebastião, ouvinte assíduo também, Luiz Cláudio, diz o seguinte: talvez o mais importante que o número de vereadores seja a consciência que a população tem e que votar em pessoas que realmente representam a vontade da população e não seus interesses próprios. Também, né? É a opinião do Luiz Cláudio. Outra aqui, queria explicação do vereador Valdomiro sobre os alagamentos no bairro da Medicina e São Vicente. Quais medidas que ele está tomando? Ele foi reeleito e o problema continua. Tem ouvinte na linha, Tadeu? Jefferson. Vamos ouvir, então, quem está na linha. Bom dia. Bom dia, querida. Deuseli? Vim correndo para dar tempo de falar com você. Deuseli, qualquer dia eu quero ser aqui no estúdio, viu? Com prazer, vou sim, querida, pode ter certeza. Muita gente está até cobrando isso de mim aqui, falou assim, é o nosso problema. Eu falei, pode deixar que eu levo. Você mora no bairro Nossa Senhora de Fátima, né, Deuseli? Não, aqui na Santa Rita de Cássia. Qual que é a sua participação hoje? A minha participação é dar parabéns ao José Maria, né? Ele praticamente uma pessoa que mostra ser uma pessoa muito vencedora, porque as pessoas no estado que ele se encontra, realmente para chegar ao ponto onde ele está hoje, é porque não foi com se enxergar com a vista, foi com o coração. Então, parabéns, José Maria, que eu
de bondade, que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. E pode ter certeza. E eu também parabenizo você pela sua luta, que você vem há muito tempo, inclusive daquele problema da rodovia. Não é Com você certeza. que é a mãe da criança? É. Então, e até hoje não foi resolvido. Nada, Viraram as nada. costas para você. Quantos já administradores já passou e não resolve essa situação? Meus parabéns e continue na luta. Não, e a minha luta é mesmo, Zé Maria, porque desde quando eu perdi minha filha, eu sei que é a dor de uma mãe perder uma filha indo para sua formatura e perder ela no caminho, indo para a escola, né? E a rodovia ali, a 459 ali, para mim, praticamente a minha luta mesmo. Eu falei ciclovia. E a sinalização, para mim, é o de imediato. É o que eu mais luto mesmo. E vou até o fim. Eu não quero saber, eu não quero ganhar nada com isso. Eu quero ganhar a conquista da vitória de ver o serviço feito. E conta comigo no seu apoio aí, que eu dou esse apoio. Se tiver uma manifestação, conta comigo. Não, com certeza. A gente já tem um prazo, como eu falei. Apesar de eu não morar no bairro, mas a gente tem que pensar nos outros também. Né? Tem que pensar, porque eu não estou pensando em mim, não, porque praticamente, como eu falei, eu perdi. Eu não quero ver outras mães perdendo, entendeu? Porque quando uma mãe perde um filho com sonhos, é muito triste. A mais minha filha que tinha 11 anos, não é usando ela não, porque ela é um anjinho que eu sei que onde ela estiver, ela está comigo aqui. Eu sei que ela está olhando por mim. Né? Deuseli, eu não sabia que você era mãe daquela garota. Eu me lembro desse caso, dessa tragédia muito triste. Receba a minha solidariedade. E eu gostaria ainda mais agora que você viesse aqui para falar sobre isso. Acho que o seu depoimento e a sua fala pode ser importante demais para outras mães que passaram por problemas semelhantes. E também para a gente exemplificar com esse caso triste os problemas que nós temos na rodovia que atravessa a nossa cidade, né? É o perigo maior isso aí, entendeu? Não somente a saúde, como isso aí, o risco que as nossas crianças correm indo para a escola, mãe correndo, indo depressa para levar a criança. Agora mesmo estava vindo um carro vindo, uma mãe quase atravessando na frente. A sinalização aqui, entendeu, Célia, é demais, está faltando nem sinalização de pedestre. Tá Essa certo. rodovia não tem. Entre a ponte P4 até a ponte da Embel. E não é para se mostrar, que todo mundo sabe. A ciclovia, eu estou lutando ali do lado da marginal esquerda, da Sapucaí, passei agora para ir resolver o problema que eu tinha que resolver, um cheiro de carniça fora do normal, lixo, buraco, um monte de buraco, e você vê gente passando ali. Tá Você certo. vê, gente. Deuseli, obrigada, viu, bem? A minha solidariedade com a população, eles sabem, todo mundo sabe a minha luta, que é depois que eu perdi essa filha minha, sobre isso aí, a segurança das nossas crianças, das nossas mães, todo mundo. E, José Maria, e o senhor também que precisar contar comigo, pode contar. Muito obrigado. E a gente tem que, como se diz, procurar fazer o melhor, né? Porque a gente está aqui só de passagem mesmo. Obrigado. Um dia a gente, com certeza, temos a nossa vitória vencida, a gente olhar e falar, valeu a pena. É isso que é importante. Tá certo. Obrigada, Deuseli, pela audiência, pelo acompanhamento e pela participação assídua aqui no nosso programa. Muito obrigada. Deixa eu dar mais uma fala sobre... Pois não, seu Zé Maria. E a cidade muito acidentada. Mais uma vez, vou falar agora o novo administrador, já falei em outras administrações, os sinais que nós temos em Itajubá esquecem do portador de deficiência visual. Há 50 anos atrás, o Instituto Benjamin Constant, onde acolhe lá diversos portadores de deficiência visual, que formam eles lá, em frente ao Benjamin Constant, não sei se a Célia já teve a oportunidade de ir lá. Não. Pois não é, conheço. em frente existe um sinal de trânsito, os próprios portadores de deficiência chegam, aciona o botãozinho, aciona o né? botão e tem um sensor, uma campainha dando sinal que ele pode atravessar. Eu já dei essa ideia aqui em Itajubá. Quer dizer, eu fico naquela rua nova para atravessar, eu tenho que depender de uma pessoa. O sinal deveria ter um sensor para portador de deficiência. Já falei isso aí diversas vezes. A gente chega lá. São orelhões nas calçadas, orelhões nas calçadas, que deveria ter retirado já há muito tempo. E as lixeiras também, As né? lixeiras, entendeu? Esse calçadão está uma vergonha. José Maria, sabe aquele toldo que as lojas puxam? Isto, fica já com me um machuquei ferro nesse atravessado toldo. no meio da rua. É uma arma, né? Da pessoa bate a testa ali. Parece que não há vontade política. Eu não sei se a administração fica com medo de perder amizade com aquele empresário, entendeu? Você, meu amigo, não faz comigo não, deixa como está. É assim que funciona. Mas a gente pode aquele mudar calçadão, isso, né? vou dar mais um aviso agora. A Secretaria de Obra, que recolhe alguma coisa de obstáculo na rua,
Está muito perigoso. É uma série de pedras no calçadão solta. Aquilo é um perigo para esses adolescentes saírem numa briga e pegar uma pedra daquela. São diversas pedras, eu já quase caí. Ninguém toma providência. Tudo bem, está começando agora, mas tem que ter uma ação rápida. Tá certo. O 18 está nos ouvindo, agradece ao Tadeu e ao senhor José Maria pelo apoio que foi dado na eleição do Reburjão, viu? 18 está ouvindo a gente. Obrigado. Uma Obrigado. pergunta para o Tadeu. Por que as associações de moradores não são atendidas pela prefeitura, Tadeu? Você podia responder isso e já emendar com a informação sobre a eleição no Santo Antônio, porque a gente já está quase na hora de encerrar o programa. Eu tenho assim, é a opinião do Tadeu. A minha opinião é o seguinte: as associações de moradores que estão ligadas à prefeitura municipal... Ligadas de que forma? Ligadas entre... Partidariamente? Partidariamente. Uma parceria entre associação e prefeitura é bem atendida. Mas aquelas associações que não estão ligadas à prefeitura... Você está se referindo à administração atual ou historicamente isso você vê acontecer? Eu estou falando não da atual, porque ainda não teve... Não deu nem tempo, né? Não deu tempo. A administração passada, do senhor Benedito Pereira e do senhor Jorge, que as reivindicações que nós fizemos, estava lá, contemplado. Mas aí eu perguntei para o Laudelino, mas contemplado não é executado. Então... a gente pediu, nós pagamos, o município paga, nós, né? O município paga o aluguel do PSF aqui do Santo Antônio. Por que não constrói o PSF? É reivindicação de 6 anos. O nosso PSF é o pioneiro da cidade. Então, não se atende por causa disso. Então, eu acho, e com certeza, que não pode ser dessa maneira. A comunidade de Santo Antônio pertence a Itajubá. Então o prefeito tem que atender alguma coisa, vir olhar, não na época da eleição. Na época da eleição veio todo mundo, mas não executou nada. Fizeram 3 quebra-molas que foi muita briga. Briga mesmo de ir lá, conversar com o secretário, não é briga de discussão, né, de mesa. Então, é minha visão. Então, se a comunidade... Teve comunidades que foram. Por que teve comunidades que tiveram benfeitorias? E outras não tiveram. Não foi só a nossa, não. Né? Então, eu gostaria também de falar sobre a eleição. Nós conseguimos fazer, a comunidade foi bem, teve uma resposta muito grande, teve a colocação de 3 chapas. A chapa número 1, que se denomina Atitude, é o presidente Luiz Manuel da Cunha, que é o Luiz Bilheteiro, e o vice-presidente é José Laércio Machado, que trabalha com estofado aqui na comunidade. Eu não vou falar de todos, não, só vou falar do nome e do presidente. Presidente e vice, isso. Né? De 3 chapas no bairro Santo Antônio. A chapa número 1, então, que denomina o seu nome de Atitude, é o Luiz Manuel da Cunha, que é o bilheteiro, e o José Laércio Machado. A chapa número 2, que é a chapa Renova, a presidente é a Sônia Maria Daniel Nogueira e a vice é a Sara Noemi Donato. E a chapa número 3, que se denomina Força e União, é a Sueli Lorena e o Josmar Batista. Você não pode se candidatar novamente? Não, é o segundo mandato. Eu não pode ter essa segunda reeleição. Eu fui convidado para participar, não adianta esconder, né? Eu não sou disso, né? Você me conhece. Eu fui convidado para participar de uma chapa e eu me relutei, mas não, Tadeu, os seus trabalhos, tudo que você... É assim, para muitos foi bom, para alguns talvez não. É que eu sempre falo, né? A gente não pode agradar todo mundo, né? Mas nós temos consciência, eu, Cláudio, a diretoria, que nós fizemos o que foi possível, né? Fizemos, além de todo o trabalho que nós fizemos, e o acerto com a Receita Federal, que é fundamental. Tadeu, a eleição dia 16 de março, é um sábado, né? Sábado, 16 de março. Onde vai ser a votação? A urna vai estar onde? Das 8 às 17 horas, no salão da Igreja de Santo Antônio, lá na Praça Santo Antônio. Quem que pode votar, Tadeu? Quem que é eleitor na comunidade de Santo Antônio? São moradores do bairro Santo Antônio.
Não adianta trazer morador de outra comunidade que não vai votar, porque é a associação de moradores. Mas aí tem que levar um comprovante de residência? Como é que faz? A gente pede que porque às vezes os limites dos bairros são... Não, mas nós vamos... Vai ser colocados os limites do bairro, né? Os limites do Santo Antônio, do Ribeirão Anhumas, até lá na escola Geraldo Seravo e até na Granja Ramalhete. Toda essa aqui, Ratajubá, tudo é... Ratajubá é Santo Antônio. Santo Antônio. Eu sou trabalhadora aqui, eu posso ir lá votar? Não, você não é moradora. Você é trabalhadora, não é moradora. Então, a gente pede que leve a carteira de identidade, né? Principalmente... Título de eleitor precisa? Não, principalmente para os jovens, né? Que 16 anos pode votar. A gente vai olhar no Tadeu, sabe que o Tadeu tem mais de 16. Mas tem que... Não parece, Tadeu. E os jovens, né? Pedir para os jovens, vão votar. É cidadania, gente. Não é só eleição para vereador, prefeito, deputado, presidente, cidadania. Associação também é cidadania. É por 2 anos o mandato? É 3 anos. 3 anos. E eu já vou falar, é trabalho voluntariado, é voluntário. Às vezes, muitas das vezes, eu tirei dinheiro do meu bolso para pagar alguma coisa da associação, né? E queria parabenizar o meu amigo Zé Maria, né? Pelos tantos anos de casado, os tantos netos. Eu também tenho 39 anos de casado. Beleza. Tenho 3 filhos, 8 netos. A minha querida esposa Marli, que eu amo pra caramba, que é batalhadora junto comigo. E estamos aí, né? E eu sou comunidade de Santo Antônio. E muitas das vezes eu repreendi algumas das pessoas. Você mora no Morro Santo Antônio. Não, lá é bairro Santo Antônio. Nós amamos essa comunidade, é uma comunidade boa de se viver, comunidade que recebe as pessoas. E estamos aqui, né? E espero que a nova administração, através do prefeito Rodrigo, olhe para todas. Não pedimos para não olhar para o Santo Antônio só, não. Olhar para todos, dê valor ao presidente da associação. Nós não ganhamos nada. Dê valor, comunique, vai na Camuri, vai nas reuniões da Camuri. Às vezes eu sei muito mais de um problema do que o secretário. O problema nosso, sério, da captação das águas é importante. A chuva de antes de ontem, eu fui na padaria, quando eu voltei, o bueiro estava vazando água, aquele mau cheiro, isso é perigoso. Então é isso que nós queremos. A administração está começando, mas tem muita coisa que a comunidade pode dar, ajudar no falar, na sugestão, vir na comunidade, fazer um itinerante, é um anseio nosso, né? Tadeu, o programa aqui está à disposição para falar de todos os problemas, de todas de toda a realidade de todos os bairros da cidade, tá? Inclusive, se os candidatos aí à eleição quiserem vir, se der tempo da gente fazer um debate aqui, o programa está à disposição. Vou falar com todos eles. Só recapitulando, então, para o morador do bairro Santo Antônio, eleição dia 16 de março, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, no salão da igreja de Santo Antônio. A pessoa deve levar a identidade e um comprovante de residência. São 3 chapas concorrendo, é isso? A gente não está exigindo comprovante de residência, a não ser que um morador que a gente conheça. Eu moro há 40 anos. Vocês sabem quem é quem ali, né? E outra, é uma transparência. Todo mundo quer fazer as coisas transparentes. Tá certo. Então é isso que nós pedimos. Eu quero agradecer o programa, agradecer Ana Paula, Maria Paula, agradecer o almoço, que foi maravilhoso. Você foi o ganhador do almoço lá no Hora Pronobis, agradecer a presença do meu amigo Zé Maria, que é bom ouvi-lo. E é uma pessoa consciente dos problemas e daquilo que a gente pode fazer para a nossa cidade. Como o prefeito Tigre Maia falava, Itajubá é a cidade fácil de ser amada, mas vamos fazer para isso uma cidade boa, para a gente poder amá-la ainda muito mais. Tá certo. Zé Maria, a Rosana, sobrinha do senhor, está nos ouvindo. E ela diz que se para o senhor já é difícil andar pelas ruas, para as pessoas que enxergam aí. Essa sobrinha aí. Não. Para o senhor já é difícil as ruas, para as pessoas que enxergam também é muito difícil. Exatamente. Sobrinha Rosana, um abraço para você, um beijo no seu coração. Um abraço para o pessoal lá da barbearia do Brandão, que está nos ouvindo. Eles estão ligados na gente lá? E o Caide, que está toda a galera lá ouvindo, a nossa presidente. Quem que está presidindo o CAID agora? É uma pessoa que eu vou te contar. É a Salete? É a Salete. Salete é de uma inteligência fora de série. Salete, um abração para você, Adriana.
a galera aí do CAID aí, o seu Dito, Terezinha, entendeu? E vamos à luta. O CAID está precisando da sociedade. Nós estamos com um problema lá muito sério da nossa van, que nós estamos com o motor parado há muito tempo, por falta de uma peça muito cara. Se algum empresário tiver sensibilidade, que puder nos ajudar, o nosso telefone é 3623-2727. Vamos fazer um programa aqui sobre o CAID? Sobre o CAID, vamos? Vamos. Outra coisa, para terminar, eu recebi uma denúncia, se é verdade ou não, mas eu vou falar. Eu acho que sim. É preciso que o Departamento de Transporte da Prefeitura fiscalize o itinerário desse ônibus, o Jardim das Colinas, o último ônibus do horário, que vai para a Colina. Esse ônibus, a moça falou que não está entrando lá naquelas casas, Minha Casa Minha Vida. A moça teve que soltar no meio do caminho e para poder... Não, ela ficou no ônibus e veio embora para a cidade, porque o ônibus disse que não entra lá dentro nesse último horário por causa de assalto. Eu acho que é uma coisa muito grave. Maria Paula podia checar isso com a Valônia, né? Deveria ver isso aí, o Departamento de Transporte da Prefeitura, se a Valônia está desviando o itinerário, não está cumprindo o horário correto, cabe uma revogar esta lei, esse contrato da Valônia, porque não está cumprindo aquilo que está no contrato. Tá certo. Seu Zé Maria, muito obrigada pela presença do senhor aqui no programa. Vamos combinar uma volta para falar sobre o CAID, sobre o trabalho do CAID, sobre a situação das pessoas que têm necessidades especiais em nossa cidade, ok? E a Salete quer dar um abraço aqui para o nosso amigo Tadeu, pela luta dele na Associação de Bairro do Boa Santo Antônio, e aqueles que virão futuramente como eleito. Estamos aí para trabalhar também e dar apoio para eles. Tá certo. Muito obrigada, seu Zé Maria. Um prazer conhecer o senhor. Seu Darcy, do bairro do Reburjão, está dando parabéns para a gente aqui, para mim, para o seu Zé Maria, para a Maria Paula. Obrigado. Um abraço, Darcy. Seu Darcy, um abração para o senhor também. A Deuseli, mandando um agradecimento à rádio, ao programa, pelo espaço que a gente tem dado. E amanhã nós vamos voltar para falar aqui também, mais uma vez, sobre as sacolinhas. O assunto não está esgotado. Eu já convidei 2 pessoas que são contra o uso das sacolinhas. Eu estou procurando alguém que seja a favor do uso. Certo? Eu sou a favor. E aí, a gente quer se aprofundar nesse debate aqui, já que amanhã é dia de audiência pública. Muito obrigada pela audiência. Eu volto amanhã. Um abraço a todos e até lá.